Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, graças te damos por essa quarta-feira, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. São tempos de embates, tribulações, oposições, aflições. Como o apóstolo Paulo podemos dizer: por fora combates, por dentro temores. Ah, Senhor, mas graças a Ti que nos enviaste o Consolador. Este sim consola os abatidos. E essa noite necessitamos mais uma vez do seu consolo. Consola-nos através da sua palavra. Alimenta-nos, adestra-nos, ensina-nos, Senhor. Estamos fartos de cultos secos, frios, Senhor, de ajuntamentos públicos e intelectuais. Há uma urgente necessidade de demonstração de poder. Podes demonstrá-lo essa noite, Senhor? Pode fogo santo descer do céu essa noite? Oh Deus, ajuda-nos e seremos ajudados. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Que diminuamos, que Tu cresças e que Tu seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Depois esses períodos de feriado que nós tivemos, nós podemos agora retornar ao Sermão do Monte, à exposição do Sermão do Monte. E a nossa oração é para que Deus nos dê graça para fazer essa exposição de maneira fiel, bíblica, todavia inspirada e corroborada pelo Espírito Santo. Que não sejam só palavras de sabedoria, mas demonstração de poder. E que Deus nessa série transforme essa igreja, porque esses 3 capítulos, esse Sermão do Monte, ele tem poder para transformar, para trazer sobre a igreja um perfil, um padrão mais cristocêntrico, mais bíblico, mais santo, mais próximo possível do Evangelho da graça de Deus. Ele pode também salvar pessoas, fazer convites ao arrependimento, para que aqueles que não creem ainda, aqueles que não nasceram de novo, pela exposição sejam tocados pelo Espírito Santo, se arrependam, creiam e façam parte desse reino, o qual esse sermão ensina, prega. E que os santos que já são salvos sejam edificados, sejam conformados à imagem de Jesus. E quem sabe, através dessa exposição, um avivamento se desperte, se irrompa no nosso meio. Essa é a minha oração, é o meu desejo, sermos uma igreja mais parecida com a igreja primitiva, com a igreja cristã, a igreja bíblica possível. E aproximarmos o máximo que pudermos do perfil que é traçado no Sermão do Monte, que nada mais é que a conduta do cristão, do povo de Deus, o perfil que ele deve ter. Esse sermão ocupa um lugar de honra no coração de muitos cristãos. É o maior sermão já pregado pelo maior pregador, é o Sermão do Monte, pregado por Jesus. Essa honra não foi dada nem a Moisés, nem a Elias, nem a João Batista, nem o apóstolo Paulo. Foram pronunciadas da boca do Senhor. É a sua nova lei.
O antigo concerto, ele condenava. O antigo concerto, se você vê o último livro do Velho Testamento, do Antigo Concerto, Malaquias, termina com a palavra maldição. Era um concerto que condenava, era um concerto pesado, a antiga aliança. Agora, na nova aliança, as primeiras palavras de Jesus são: bem-aventurados. É uma nova aliança, é uma aliança que veio salvar, é uma aliança que veio propor redenção, veio reconciliar o homem com Deus. O Sermão do Monte está sendo pronunciado a nova lei, a lei do reino. O reino é chegado, o rei é chegado, e agora ele conclama os seus súditos, os seus fiéis, os súditos desse reino, para seguir essa nova lei. E aqui no verso 3, ele inicia o seu sermão dizendo: bem-aventurados. Então, é o que chamamos das bem-aventuranças, ou beatitudes. Alguns dizem que são 8, outros dizem que são 9 bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão descritas dentro desse sermão, o Sermão do Monte. No que consiste o sermão? Caracterizar o perfil dos cristãos. Se você estudar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, do que trata ele? Ele trata da conduta, do modo de vida que o salvo, que o convertido deve andar. É isso. Consiste nisso. Mateus 5, 6 e 7 não são coisas que nós cumprimos para sermos salvos, mas nós cumprimos porque já somos salvos. É apenas um modelo de vida que todo salvo convertido deve andar. Mateus 5, 6 e 7. Quer saber se você é salvo ou não? Se você é convertido ou não? Leia Mateus 5, 6 e 7. Se você pratica o que está escrito lá, se você anda de conformidade com o que está escrito lá, você de fato é um salvo. Se você não anda do jeito que está lá, como? Ama o teu inimigo, anda 2 milhas quem pede uma, não é isso? Seja misericordioso, ame tenha fome e sede de justiça, perdoe aquele que te ofendeu, independente do nível da ofensa. Se você pratica essas coisas, de fato você é um salvo. Agora, eu preciso praticar para ser salvo? Não. Em momento algum a Bíblia diz: faça isso para ser salvo. Isso não existe. A Bíblia diz: creia e seja salvo. Salvação é única e exclusivamente pela fé. Não há nenhum texto que diga: faça isso, 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 e então seja salvo. Porque a salvação seria por obras. Então a salvação não é meritória, é graça, é favor de Deus. A Bíblia diz: creia e seja salvo. E depois que eu creio, eu pratico o Sermão do Monte. É automático, entendeu? Dentro desse sermão, então, está descrita as bem-aventuranças. Ele começa aqui: bem-aventurados, bem-aventurados. O que significa bem-aventurado? O que são as bem-aventuranças? A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, ditoso, pleno, completo, satisfeito, mais do que feliz. Jesus está caracterizando aqui que ele está demonstrando que a felicidade, existe a verdadeira felicidade, ela é possível de ser conhecida, ela é possível de ser encontrada. E como ela é encontrada? Só através do Evangelho. Só em Cristo a felicidade pode ser encontrada. Então ele está dizendo que todo aquele que vive o que está escrito no Sermão do Monte, o manso, o humilde, o que chora, o que tem fome e sede de justiça, esse de fato é feliz, é mais do que feliz, é ditoso, é afortunado,
pleno, satisfeito, completo. E é isso que nós vamos falar hoje. Não temos como nós entrarmos ainda no Sermão do Monte, nem nas bem-aventuranças. Por quê? Porque ele é um texto muito extenso e muito profundo. E nós não podemos estudar textos isolados, podemos incorrer em erros. A interpretação deve partir do geral para o particular, e não do particular para o geral. Então, antes de entrarmos no particular, a primeira bem-aventurança, humildes de espírito, precisamos estudar o geral, o que está por trás desse sermão, para saber o que de fato ele quer nos dizer. Então, antes de entrarmos na primeira bem-aventurança, que é os pobres de espírito, humildes de espírito, vamos aprender primeiro o que é ser bem-aventurado. O que Jesus diz com bem-aventurado? Por que ele pronunciou isso? O que significa isso? O que o ensino das bem-aventuranças pode nos ensinar? Primeiro, a tradução é mais do que feliz. Ele está ensinando o caminho para a felicidade plena. Ele está ensinando o caminho para a satisfação plena. Ele está dizendo o segredo, mostrando o segredo para a completude, para a verdadeira, para ser de fato uma pessoa ditosa, plena. É através do Sermão do Monte, e você vai saber como. Quando ele vai citar aqui 9 bem-aventuranças, elas estão ligadas ao quê? Elas estão ligadas ao Evangelho. Só o Evangelho pode dar felicidade a você. Você vive num mundo que busca felicidade. Todos trilham o caminho da felicidade. Todos querem ser plenos, satisfeitos, felizes. Todos querem enxugar suas lágrimas. Todos querem se realizar. Todos querem, de alguma forma, encontrar felicidade. Todas as religiões ensinam isso. Todos os meios sociais ensinam isso. Todas as classes de pessoas buscam isso. Você não conhece uma pessoa sequer, por mais pobre que seja, por menos idade que tenha, que não busca a felicidade, que não busca a paz interior, que não busca ser plena. Em todo lugar você vai ver isso, em todas as culturas, em todos os povos, de todas as maneiras. Então o mundo tem as suas maneiras de buscar felicidade. Umas vão tentar no álcool, outras nas drogas, outras no sucesso, outras na fama, outras na estética, outras na beleza, outras nos prazeres, em todas as formas. E na verdade, essas pessoas, o que está por trás de toda essa ganância, de toda essa procura, essa busca desenfreada material, é a felicidade. As compras, as conquistas, as viagens, as operações, as cirurgias plásticas, toda forma de entretenimento é na busca do homem, o homem na busca da felicidade, da completude, da realização. Por que eles não querem? Por que as pessoas querem comemorar uma boda de prata no Champs-Élysées? Por que querem conhecer as cidades mais caras e mais ricas? Por que querem vestir os vestidos mais caros? Por que querem assistir uma peça de teatro na Broadway? Por que querem tirar uma gordurinha e querem mudar a sua face? Por que querem, com intervenção cirúrgica, mudar o seu aspecto facial? Porque estão buscando satisfação, realização. Por que as pessoas se casam? Porque elas estão buscando numa parceira felicidade, num parceiro felicidade. Por que há divórcio, segundo casamento, divórcio, segundo casamento, divórcio, segundo casamento? Porque as pessoas estão tentando buscar no sexo oposto a completude, o prazer, a satisfação. Todo homem busca isso. Só que as bem-aventuranças, o que nós podemos aprender com elas? O que elas nos ensinam? Primeiro, que só no Evangelho,
Só em Cristo se encontra a verdadeira felicidade. Só em Cristo se encontra a verdadeira felicidade. Porque a Bíblia diz assim, bem-aventurado o pobre, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o limpo de coração. Ou seja, felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores. Quem são os pacificadores? Quem são os misericordiosos? São aqueles que creram no Evangelho, que se converteram, que receberam Jesus na sua vida. Esses são plenos, esses são felizes, esses são ditosos. É só em Cristo, é só sendo misericordioso, é só sendo limpo de coração, é só tendo fome e sede de justiça, é só sendo pacificador, é só sendo pobre de espírito que eu sou ditoso, que eu sou pleno, que eu sou realizado e completo. E como eu sou limpo de coração, e como eu sou pobre de espírito? Recebendo Jesus Cristo na minha vida, crendo no santo Evangelho de Cristo. O que as bem-aventuranças ensinam? Que só há felicidade plena em Deus. Só há completude em Deus, só há satisfação, realização em Deus, no Evangelho, em Cristo, na Igreja de Cristo, na Palavra de Deus, na Sagrada Comunhão dos Santos. O mundo, meu irmão, o pecador pode girar, ele pode fazer uma viagem espacial, ele pode ter uma relação com uma marciana, ele pode fazer um cruzeiro na Lua, ele pode andar no anel de Saturno, ele não encontrará felicidade fora do Evangelho. Só o Evangelho. Feliz o que vive e pratica o sermão do monte. Só os convertidos podem praticar o sermão do monte. Só felicidade nele. Salmo 16, 11 diz assim: na minha presença há fartura de alegrias. Na minha presença há delícias perpetuamente. O que é alegria e delícias? Felicidade, completude, satisfação. E onde eu encontro? Só na presença de Deus. Na minha presença há delícias perpetuamente e a fartura de alegria. A felicidade que você busca, a completude que você busca, é só em Deus, é só no Evangelho, é só em Cristo. Nele há delícias. O que é delícia? Fala de gozo, fala de regozijo, fala de júbilo. Aonde eu encontro júbilo? Aonde eu encontro paz? Aonde a minha alma goza farta? Na presença de Deus. Aonde há delícias? Delícia fala do quê? Quando você degusta uma carne nobre, um bom manjar, aquilo te dá prazer, aquilo libera hormônios. E Jesus está dizendo aqui, o salmista: aonde eu encontro prazer? Na sua presença, na presença de Deus. Não há felicidade à parte do Evangelho, não há felicidade à parte de Cristo, não há gozo à parte. Salmo 84, 10: vale mais um dia em teus átrios do que 1000 em qualquer lugar. Você pode fazer um tour, você pode fazer uma viagem turística por Amsterdã, Paris, Nova York, Los Angeles, Barcelona, Moscou. Nenhum desses lugares equivale-se a estar na presença de Deus. Pode conhecer as cataratas do Niágara, a Cordilheira dos Andes, o Everest, o Himalaia, pode ver as riquezas naturais mais belas, conhecer o Ártico, pode fazer as viagens mais requintadas. Você jamais encontrará satisfação
prazer e alegria fora da presença de Deus. Vale mais uma do que 1000 em qualquer lugar. É isso que o sermão está ensinando. É onde ele narra a verdadeira felicidade. Meu irmão, o mundo mascara a felicidade. A filosofia fala de felicidade, como eles preferem falar de prazer em vez de felicidade. Tudo que a carne pode te dar, isso traz felicidade. Isso é mentira. Isso é mentira. Só em Cristo temos paz de espírito, temos completude, temos felicidade. Aprenda isso. Por isso ele coloca 8 bem-aventuranças seguidas uma das outras. Porque ele está confirmando, ele está repetidamente dizendo a você: fora da minha presença, você será o homem mais deprimido, mais vazio, mais infeliz do mundo. Embriague-se, embebeda-se, vá para prostíbulos, faça o diabo, mais triste você ficarás. Eu lembro de um testemunho do David Wilkerson, foi fazer um programa de rádio em Nova York, e junto com ele estava um dos homens mais ricos da cidade de Nova York. Esse homem estava dando o seu depoimento, até que David Wilkerson entrava, e parece que os dois iam entrar no ar. Era o homem mais rico, um homem que tinha fortunas, cassinos, envolvido com jogos, e ele estava no rádio falando. David Wilkerson sentado. Chegou a vez de David Wilkerson falar. Ele olhou para ele e falou assim: eu estou diante do homem mais infeliz da América, o homem mais vazio da América. E esse homem começou a chorar. Ele tinha fortunas, ele tinha dinheiro, ele tinha as mulheres que ele queria, mas era o homem mais infeliz. Por quê? Ele não tinha Cristo, ele não tinha o Evangelho. Você se lembra do apóstolo Paulo? Com toda a patente que ele possuía, ele só foi se encontrar quando ele encontrou Cristo na estrada de Damasco. Fora de Cristo não há felicidade. Segundo ensinamento, o que as bem-aventuranças nos ensinam? Primeiro, que só há alegria no Evangelho. Segundo, ensina que é possível encontrar a verdadeira felicidade mesmo em um mundo caído. Ela ensina isso. Primeiro, que só há felicidade no Evangelho. Segundo, que se pode encontrar essa felicidade mesmo neste mundo caído. Olhe esse mundo, dê uma olhada nos jornais, assista aos programas de TV, veja o perfil das pessoas. É um mundo regido pela infelicidade, a depressão, a tristeza, o suicídio. As pessoas são doentes, as pessoas são tristes, as pessoas são infelizes. Você encontra com todo mundo na rua, você encontra com pessoas frustradas, prostradas, desanimadas, depressivas, doentes na alma. São criaturas vazias, incompletas, sofrendo solidão e desespero. Esse mundo é um mundo marcado pela dor, é um mundo marcado pela solidão. A cada ano que passa aumenta o número dos suicídios, a cada ano que passa aumenta o número dos abortos, a cada ano que passa aumenta o número dos divórcios, a cada ano que passa aumenta o número dos crimes, dos assassinatos. A cada ano que passa cresce, explode o consumo de antidepressivos. A cada ano que passa aumenta o número de mães solteiras morando sozinhas,
Querido, estatísticas provam que nos últimos 10 anos, a porcentagem do número de pessoas que têm optado viver só, tem crescido como nunca. A coisa mais comum é um homem de 40 anos morar sozinho. A mulher de 40 anos morar sozinha. Um jovem de 20 morar sozinho. Um homem de 50 morar sozinho. Isso é reflexo do quê? Essa onda de divórcio, de pedofilia, de suicídio, é que o homem é um homem infeliz, depressivo, doente, vazio, triste. Esse é o perfil do mundo. Esse é o perfil do homem moderno, das criaturas terrenas, das famílias modernas. São pessoas que sofrem distúrbios, doentes, vazios, infelizes. Por isso se empanturram de drogas, bebidas, e se afundam e gastam todo o seu dinheiro nos prazeres, na tentativa de alcançar felicidade, plenitude. Mas isso foi resultado da queda. Isso é efeito do pecado. Nem sempre o homem foi assim. Nem sempre foi assim. Isso foi efeito da queda e do pecado. Notem, antes da queda, Deus faz o universo com exímia perfeição. A última obra da criação foi o homem, a coroa da criação de Deus. Quando Deus faz o homem, Ele faz a sua imagem, a sua semelhança. O que significa? Deus faz o homem com atributos morais, atributos comunicáveis. O que são atributos? Qualidades que Deus tem. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Atributos incomunicáveis: onipotência, só Deus tem, Ele não pode comunicar, Ele não partilha com ninguém. Onisciência, toda a sabedoria, Ele não pode comunicar, Ele não partilha com ninguém. Onipresença, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, só Ele tem um atributo incomunicável. Mas há os atributos comunicáveis, os atributos morais: bondade, Deus partilha com o homem. Justiça, Deus partilha. Amor, santidade. Quando Deus faz o homem, Deus comunica seus atributos. Quem é Deus? Deus é um ser completamente pleno. Deus é completamente feliz. Deus é completamente realizado. Não há qualquer tristeza em Deus, qualquer vazio em Deus. Deus é plenamente feliz, plenamente realizado, completo, pleno, ditoso. Quando Ele faz o homem, Ele faz o homem feliz. O homem antes da queda era feliz, ditoso, pleno, não havia necessidade de nada. Nem sempre o homem foi depressivo, nem sempre o homem foi triste, infeliz, vazio. Antes da queda, o homem era pleno, o homem era completo. A Bíblia diz em Gênesis 1:25 que o homem habitava no jardim do Éden. A palavra Éden no hebraico quer dizer lugar de prazer, lugar de satisfação. Era assim a vida do homem, cheio de felicidade, prazer. Ele vivia no Éden, lugar de prazer, de felicidade, de satisfação. Mas o que ocorreu? Satanás seduziu o homem. Quando Satanás diz para o homem que ele tem que tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, veja só, o homem já era feliz, pleno e realizado. Mas Satanás disse: se você tocar, você pode ser mais feliz do que é, mais pleno do que é. Foi essa a isca do diabo. A sedução do diabo foi que ele deveria desobedecer o que Deus disse, na tentativa de buscar um nível maior de felicidade. E o que aconteceu? O homem pecou, e ele ficou triste, e a depressão entrou, e o vazio se instalou sobre a vida dele.
É isso que a Bíblia ensina. Deus estava dizendo assim para o homem, ó, se esse for regido pela minha lei, se esse obedecer a minha palavra, os meus mandamentos, ele será plenamente feliz. Era isso que dava felicidade para o homem no Éden. Olha, não toqueis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Se o homem andasse nessa palavra, ele seria o que ele era, completo, feliz, realizado. Mas uma vez que o homem deixou de obedecer e tocou na árvore, se transformou num monstro. O que nós aprendemos aqui? Meu irmão, se você deixar de obedecer a palavra de Deus, se você desviar-se do caminho de Deus, se você tentar uma outra forma que Satanás te seduzir para ser feliz fora da palavra de Deus, você será o homem mais triste do mundo. É isso que o diabo diz: venha para ser feliz, venha para ser pleno, toque naquela mulher, beba aquela bebida, compre aquele automóvel, traia a sua esposa, faça isso, então você vai sentir prazer, então você vai ser realizado. O que aconteceu com o homem? Tornou-se um monstro, um animal. Porque não há felicidade fora de Cristo, não há felicidade. A única coisa que tira a felicidade do homem é o pecado. Como o homem era no Éden, Adão e Eva, plenos, ditosos, felizes. O que tirou a felicidade deles? O pecado. O pecado tirou. Satanás seduziu o homem para a liberdade, que daria mais felicidade. Entendeu? Vem. Qual era a liberdade do homem? Ficar longe de Deus. Essa era a liberdade. Satanás seduziu o homem para que o homem alcançasse mais felicidade com a liberdade. Qual era a liberdade? Se apartar de Deus. O que o homem recebeu? Tristeza, infortúnio, maldição. Se o homem fosse regido pela lei, continuaria feliz. Meu irmão, presta atenção. Satanás ali no Éden colocou uma isca. Eu não sei quem aqui já pescou, lidou com pescaria. Acho que eu pesquei uma vez só na minha vida com vara. Quando o pescador está ali preparando a vara e o anzol, geralmente ele põe uma minhoca, né? Ou põe um lambari, dependendo, põe um organismo vivo, né? E ele joga a isca. O peixe está indo vendo a comida, é bom para o peixe. O peixe vai ser alimentado, vai comer. Mas a intenção do pescador não é alimentar o peixe, é comer o peixe. Satanás, quando coloca uma mulher na tua vida, Satanás, quando coloca um emprego bom na tua vida, Satanás, quando coloca os drinks, o 9 anos, o 12 anos, o chapinha, o barato de pobre, a pinga, a cachaça. Satanás, quando coloca a assinatura, é só assinar, assina, 100 conto na sua conta, é só assinar que 100 mil vai para lá agora, você até baba pelo canto. Satanás, quando mostra isso, ele não quer te alimentar, ele não quer te fazer feliz. O pescador não quer dar comidinha para o peixe. Mal o peixe sabe que atrás daquela minhoca tem um anzol afiado que vai cravar na garganta e aquele peixe vai virar janta do pescador. Satanás está dizendo para alguns aqui, atrás dessa proposta de felicidade, bebe, fuma, rouba, divorcia-se, vai para motel. Atrás disso tem o ferrão da cauda dele para matar você. Ele não quer te fazer feliz, ele quer te apartar da presença de Deus. Ele quer fazer você quebrar a lei, dizendo para você: ei, evangelho é uma tristeza, evangelho não traz felicidade para ninguém não. Ei, quebra isso aí. Olha, esse negócio de Espírito Santo, de culto, de fé, eu tenho algo maior. Olha lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal, venha. É a isca. É a isca.
É a isca para pegar-nos. O homem pecou e o mundo caiu nessa tristeza que é. Depois que o Adão caiu na isca, o que ocorreu? Irmão, não tem área que... Quando o homem pecou, o universo foi afetado pelo pecado. Não teve pessoa que foi mais afetado do que o homem. Quando o homem peca, toda a criação é afetada pelo pecado. Qual foi o ser que mais foi afetado? O homem. E sabe qual a área que mais foi afetada? O coração do homem, o caráter do homem, a alma do homem. Por isso o homem é isso que é. Por isso que a terra é regada de tristeza, ódio, violência, morte, suicídio, assassinato, dor. Irmão, a doença do século, depressão e ansiedade. Você acha que é de um homem feliz? Depressão e ansiedade. Os fabricantes de antidepressivos são bilionários. As pessoas comem isso igual pipoca. Mas o que o Sermão do Monte ensina? O que Jesus está ensinando? Ele diz que mesmo nesse mundo caído, mesmo Adão tendo pecado, mesmo você convivendo num Allan Kardec social, mesmo você convivendo com múmias e zumbis, podres de tristeza e de vazio, há possibilidade de ser feliz nesse mundo, há possibilidade de ser pleno nesse mundo caído, há possibilidade de ser ditoso, satisfeito, há possibilidade mesmo nessa escuridão ser realizado. Como? Ingressando no reino de Deus. Quando Jesus subiu naquele monte, ele estava apresentando o reino. Vazios, infelizes, depressivos, suicidas, adúlteros, bêbados, drogados. Ei, vocês podem ser felizes, podem se preencher, podem se satisfazer. Como? Venham para o meu reino, creiam no Evangelho, me recebam no seu coração. Porque ele vai dizer: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Que são os bem-aventurados? Os felizes. Como eles se tornam? Quando creem no Evangelho da graça de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Podemos ser felizes. Você nunca visitou um hospital? Uma senhora de 70 anos, internada com a perna amputada, ou sofrendo um câncer. Ela tem 70, 50 de convertido. Você visita ela com soro por toda a parte do corpo, dividindo o quarto com outra mulher doida, endemoniada, cheia de dores. Você chega lá, ela está cantando. Está muito ruim? Não, filho, isso é a vontade de Deus. Acabei de ouvir o hino da harpa. Agora mesmo os meus netos vêm para ler para mim o Salmo 90. Ah, que benção. O quê? Você nunca visitou gente assim? Visitei uma mulher de cadeira de roda com quase mais de 80. Ela não andava. A filha dela falou para mim: pega amizade com essa mulher. Por quê? Porque na madrugada ela não dorme. Ela intercede a madrugada inteira. Aposentada, pobre, sem as pernas. Feliz. Ditosa. Plena. Nunca dirigiu uma BMW, nem sabe o que é isso. Acho nem sei se ela sabe o que é B, M e W. Tem que explicar que é letra, alfabeto. Feliz. Nunca visitou? A mulher do Hudson Taylor, quando estava morrendo, deitada numa cama na China, pobre, na sua casa de pau a pique, doente, enferma, cheia de febre.
Querido Hudson, está doendo, meu amor? Não, só estou sentindo cansaço. O Senhor está vindo te recolher. Plena, feliz, ditosa. Pode haver isso. Você nunca viu testemunho de crentes de favelas, de subúrbios, gente que sofre luta, perseguição, que não tem nada? Lembra agora de um vídeo? Está aí na internet, é fresquinho. Acho que tinha 3 pastores num carro, bateram numa carreta e a outra atrás, sanfonaram o carro, tudo nas ferragens. Os bombeiros chegaram, o sangue estava jorrando, ia morrer de hemorragia, não dava. Os bombeiros filmaram, os pastores todos ensanguentados. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, com as tripas para fora, morrendo, cantando: mais perto quero estar. E antes de tirar a primeira vítima, de tirar as ferragens, os 3 estavam mortos. Há possibilidade de ser feliz, pleno nesse mundo. Terceiro, o que as bem-aventuranças ensinam? Ensinam quão enganosa é a aparência desse mundo. As bem-aventuranças destroem os prazeres desse mundo. As bem-aventuranças são um escândalo para esse mundo. As bem-aventuranças detonam com os prazeres do mundo. As bem-aventuranças acabam com a popularidade do mundo. Elas descrevem, ao Jesus citá-las, elas mostram a ineficiência, o fracasso que são as coisas do mundo. Por quê? Porque a verdadeira felicidade que Cristo menciona nas bem-aventuranças é diametralmente oposta, completamente contrária àquelas que o mundo oferece. O que o mundo ensina? Qual o tipo de felicidade que o mundo ensina? O mundo, sistema dominado pelo diabo. Felizes são os que possuem riquezas. Felizes os que têm fama, prestígio. Felizes os que são belos, bonitos, jovens. A verdadeira felicidade está no ter. A verdadeira felicidade está nas conquistas. A verdadeira felicidade está na beleza externa. Não é isso que eles ensinam? A verdadeira felicidade está naquele que exige os seus direitos. Ou seja, não leva desaforo para casa não. Tem que levar vantagem em tudo, tem que ganhar de todo mundo, tem que estar por cima. Aí você é feliz. Tem que ter 3, 4 carros, imóveis, casa, geladeira cheia. Aí você é feliz. Tem que estar sempre presente em festas, celebrações, sempre bem vestido. Isso é sinônimo de felicidade. Ande na alta roda, com a socialite da cidade. Isso é ser feliz. O que o mundo ensina? Felicidade está em possuir altos títulos. Pé rapado não é feliz. É para quem possui altos títulos, galga altas posições. É isso que o mundo diz. O que o Sermão do Monte diz? Felizes são os que choram. Felizes são os pobres. Felizes os que têm fome e sede de viajar, de trocar de carro, de comprar uma casa com 15 quartos, de fazer uma lipo. Não, felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes é os que levam desaforo para casa, que os não levam? Não. Felizes os pacificadores. Felizes os que estão em festas? Não. Felizes os limpos de coração. Desmorona com a política do mundo, com a filosofia do mundo. Mostra quão vão e enganosa são as coisas do mundo.
Agora eu te digo, um dos dois tem que estar errado. Ok? Um dos dois, eles não podem concordar um com o outro. Eles não concordam. Um dos dois tem que estar errado. O mundo diz que a felicidade está no ter, que a felicidade está em estar por cima. Cristo diz que a felicidade está no não ter. Um dos dois tem que estar certo. Quem está certo? É óbvio que é Cristo. É óbvio que a verdadeira felicidade está no que Cristo disse. Nunca, sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Igreja, acorda! Vocês nunca poderão encontrar felicidade no mundo, nas ilusões do mundo. Vocês jamais encontrarão plenitude, completude, satisfação no mundo. Ele é enganoso, mentiroso, é uma ilusão, é passageiro. É isso que ele está ensinando. Nunca, jamais. Se você estudar a vida de Salomão, presta atenção, quem foi Salomão? Se você inserir a política do mundo na vida de Salomão, Salomão teria que ser o homem mais feliz que pisou na terra. Segunda política do mundo. Vamos lá, primeiro, dinheiro. Salomão era o homem mais rico da terra, e até hoje é considerado os mais ricos de todos os tempos. Pra você ter ideia, Salomão era tão rico, que na época do reino dele, a prata era algo insignificante, ninguém dava bola para a prata. Esse homem tinha tanto ouro no palácio dele, tanto ouro na cidade dele, que a prata era ignorada. Era o homem mais rico de todos os tempos. Salomão, riquezas. Prestígio. Salomão era rei. Rei. Era o sucessor de Davi. Era o rei mais poderoso da época. Nome. Salomão era filho de Davi. Salomão vinha de uma linhagem davídica messiânica. Veja, tinha riquezas, prestígios, nome. Mulheres. 700 esposas, 300 concubinas. Quando ele dormia com uma, para ver ela de novo, passava 2 anos. Tinha 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Salomão tinha milhares de servos, escravos, soldados, jardins dos mais belos, mansões reais. Tinha tudo. Tinha que ser o homem mais feliz do mundo. Quando ele vai escrever o último livro dele, Vaidade de Vaidades. Tudo é vaidade. Salomão foi o mais infeliz do mundo. Ele se perverteu, começou a cometer idolatria, se perdeu com as mulheres. Por quê? Porque os bens não trazem felicidade, casamentos não trazem felicidade, os prazeres do mundo não trazem felicidade. Aplica a política do mundo na vida de Salomão. Vamos ver. O mundo não pode dar felicidade. Queridos, se você aplicasse essa filosofia, os artistas, os músicos e cantores tinham que ser felizes. Você conhece Michael Jackson? Até hoje, o disco mais vendido de todos os tempos, Thriller, 400 milhões de cópias, só o Thriller. Sabe quanto que o Michael Jackson gastava com ele? Ele, não é nem o filho, a tia, a irmã, ele, o gasto dele, aquele dinheirinho da carteira. O gasto pessoal do Michael Jackson era $1 milhão por mês. Ele consumia para ele, com lanche, McDonald's, roupa, água, gasolina, $12 milhões. Mais de 30, quase 40 milhões de reais por mês, só com ele. Levanta a mão aí quem arrisca falar que o Michael Jackson era feliz. Levanta aí. Ele tinha
Presta atenção, ele comprou o Neverland. Ele tinha os direitos da marca da Disney. Ele tinha os direitos de todas as músicas do Elvis Presley. Ele foi considerado o maior artista de todos os tempos, superando Frank Sinatra, Fred Astaire, Beatles, qualquer um. O maior artista que já existiu. Levanta a mão aí quem acha que ele era feliz. Levanta a mão quem já viu ele casado, com o filho na mão, andando, comendo num restaurante batata frita. Elvis Presley morreu em 70, lembra dele? Morreu gordo, inchado, sozinho, o rei do rock and roll, o maior intérprete de todos os tempos. Morreu lá, inchado, gordo, feio, abandonado, depressivo. Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana, lembra? Depois de uma overdose de cocaína, deu um tiro na cabeça. Um CD dele, Nevermind, virou o mundo de pernas pro ar. Uma sumidade. Marilyn Monroe, o maior sex symbol da década de 70. Depressiva, suicida, sozinha, não deixou ninguém. John Lennon, nós os Beatles, somos mais famosos que Jesus Cristo. Nós somos a nova religião. Cadê Beatles? Cadê John Lennon? Você está entendendo? As bem-aventuranças massacram as vaidades desse mundo. Ah, se você entendesse isso. Jesus está mostrando onde é a verdadeira felicidade, meu irmão. Terceiro e último. O quarto e último. O que as bem-aventuranças ensinam? Que a verdadeira felicidade consiste em conhecer a Deus e ter comunhão com Deus e obedecer a sua palavra. Primeiro, as bem-aventuranças ensinam que só existe felicidade no Evangelho. Segundo, as bem-aventuranças ensinam que mesmo nesse mundo caído, inundado por tristeza, é possível ser feliz. Terceiro, ensina que a aparência desse mundo é enganadora. Toda vez que você sentir desejo pelo mundo, vem cá, você vai lembrar da minhoquinha e do anzol. Vai lá, viu? A minhoca não é para matar a fome do peixe, é para pegar o peixe. Lembre-se disso. Telefone tocou, é ilícito? Apareceu lá um dinheiro, é ilícito? Apareceu qualquer situação que pode te dar prazer e é ilícito? Cuidado com o gancho de Satanás. Aparência do mundo é mentira. E quarto, o que o Sermão do Monte ensina? As bem-aventuranças? Que a verdadeira felicidade consiste em conhecer a Deus, em ter comunhão com Deus e obedecer a sua palavra. Salmo capítulo 1, o que diz? Bem-aventurado, mais do que feliz. Olha lá o Salmo. Ditoso, pleno, é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá a sua fruta, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado é o que tem prazer na lei do Senhor, bem-aventurado é o que anda com Deus, bem-aventurado é o que tem vida de oração, bem-aventurado é o que busca santidade, bem-aventurado é o que está presente nas reuniões. Mais do que feliz, ditoso, pleno, é o que tem comunhão com Deus. É isso que ensina.
Salmo 119, verso 1 diz assim: bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. O salmista está dizendo: esse é bem-aventurado, o que anda em caminho reto, o que obedece a palavra, o que ama o Senhor e a sua lei. Esse é pleno, esse é feliz, aquele que jejua, aquele que se santifica, aquele que guarda os olhos, que livra do pecado e que é fiel a Deus. Esse vai encontrar felicidade. Olha o que diz Tiago capítulo 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela, na lei de Deus persevera, não sendo ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer ser bem-aventurado no que você realizar? Quer que onde a tua mão toque prospere? Você quer ser feliz, pleno? Guarde a lei do Senhor, converta-se ao Senhor, esqueça essas migalhinhas do mundo, essas coisinhas de caminhonetinha, coisinha, larga essa bobeira, meu irmão, deixa isso para lá, mas se atenta para o pão do céu. Ontem tivemos um culto no lar, eu preguei sobre João 6, o pão do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão que alimenta o mundo. Meu irmão, pare de comer do pão da terra. Você já está gordo, inchado do pão da terra, sua mente está intoxicada do pão da terra, muito eletrônico, muita sofisticação, Facebook, e-mail, WhatsApp. Meu irmão, coma do pão do céu, coma do pão do alto, retire-se para jejuar, ore de madrugada no seu quarto, leia as escrituras, porque você vai ser bem-aventurado em tudo o que fizer. Vossos pais deram maná para vocês no deserto, vocês morreram. Aí a multidão seguiu ele no barco, porque tinha comido 5 mil homens, fora mulher e criança. Ele multiplicou o pão, lembra? Barriga esvaziou, foram atrás dele. Jesus falou assim: por que vocês vieram atrás de mim? Vocês não vieram atrás de mim, não pelos sinais que viste, mas por causa do pão. Trabalhai não pela comida que perece, trabalhai pela comida que dura a vida eterna. Jesus está dizendo: vocês estão me buscando por causa do pão? Vocês estão me buscando por causa da gasolina? Dos negócios? Você está buscando para que eu arrumar uma mulher, um marido? Meu irmão, não trabalha para comida que perece, trabalha para comida que dura a vida eterna. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. Come do pão do céu, come do pão do céu. Meu irmão, isso que eu vou falar não é bíblico não, mas dá vontade de mandar. Faz voto de pobreza, meu irmão. Faz voto de pobreza. Chega de consumir, chega de absorver e chupar igual a laranja esse mundo. Chega, é compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, é come, paga, come, paga. Meu Deus do céu, fala: Senhor, eu preciso do pão da vida, eu preciso do Espírito Santo de Deus, eu preciso vencer esse pecado, eu preciso ter paz com Deus, eu quero mais de Deus. Aí você vai ser pleno, feliz, ditoso. É o que ele está dizendo. Olha o que diz João 16, 22. Assim também, agora vós tendes tristeza. Ok? Está falando da tristeza, não está falando de felicidade, né? Jesus está dizendo para os discípulos: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se encherá de alegria, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Presta atenção. Por que o coração dele está cheio de tristeza, Aparecida? Porque Jesus ia embora, e o coração dele estava cheio de tristeza, porque a única coisa que alegra o homem é Jesus. Não estava indo embora o templo, o ouro, podia ir embora o ouro tudo, não era o ouro que estava indo, as mulheradas, tudo, foi tudo embora, os carros. A única coisa que deixa o homem feliz estava indo embora, Jesus.
Mas outra vez tereis alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo voltará. Eu voltarei. Então se alegrareis novamente. E essa alegria ninguém poderá tirar. Jesus está ensinando com as bem-aventuranças que a verdadeira alegria só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Olha que texto lindo, 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 lindo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. As bem-aventuranças mostram. Por que elas mostram que a alegria, Carlos e Érica, estão só em Deus? Porque quando ele diz bem-aventurado, 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 ele está dizendo feliz, feliz. Quem é feliz? Quem tem fome e sede de Deus é feliz. Quem chora pelas mesmas causas que Deus é feliz. Quem é misericordioso como Deus é feliz. Quem é puro de coração como Deus é feliz. Então a bem-aventurança mostra que a verdadeira felicidade está em ser como Deus é. Gostar do que Deus gosta, ter comunhão com Ele, obedecer a palavra dEle. Querido, olhe para mim. Se você está procurando felicidade no álcool, desculpa, mas você vai quebrar a cara e vai ser mais triste do que é. Se você está buscando a felicidade no dinheiro, você vai quebrar a cara. Porque a felicidade estava no homem ser a semelhança de Deus, ok? Quando o homem peca, a felicidade sai, entra um vazio. Esse vazio, presta atenção, meu irmão, o natural não pode preencher o espiritual, meu irmão. O natural não pode preencher o espiritual. O vácuo que tem na tua alma, a solidão intrínseca da sua alma, a carência aguda que tem aí, a depressão microscópica, é espiritual, pode embebedar, pode empanturrar de mundo, você não vai conseguir ser feliz. Vamos dar um exemplo contrário que eu acho que você entende melhor. Você acordou de manhã e não tomou café, deu meio-dia, você não comeu nada ainda, 3 horas da tarde, você está sem comer. Você chega em casa urrando, a saliva, morto de fome. Eu coloco um sermão para você assistir. Vai matar a sua fome? Vai encher a barriga o sermão? O sermão é espiritual, não é? Vai encher a barriga? Não vai, porque a necessidade é física. A única coisa que mata a fome é a comida física. Não adianta eu dar algo espiritual. Adianta? Quem fica com a barriga cheia depois que vê um sermão? Está 3 horas sem comer, assiste a pregação, passa fome. Vamos ao contrário. A necessidade espiritual, a fome que a sua alma tem, não vai ser saciada com carro, com coisas materiais. Assim como o espiritual não pode preencher o físico, a carne, assim também a carne não pode preencher o espiritual. Se você está vazio, depressivo, infeliz, não tem nada nesse mundo que pode te preencher, a não ser o santo evangelho, a presença de Deus, o Senhor Jesus. O que Apocalipse 3 faz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ela, ela comigo. Entrarei, habitarei, eu, Pai, faremos nele morada, encherei, farei pleno, feliz, satisfeito. Esse lugar no teu coração só a Deus pertence.
Os pobres acham que vão ser felizes se ficar rico. Coitados. Os solteiros acham que vão ser felizes se arrumar uma esposa. Coitados. Os casados acham que vão ser felizes se matar a esposa. Coitados. Vai por mim aí, deixa eu falar essa frase mais uma vez. Ruim com ela, pior sem ela. Ruim com ele, ruim. Pior sem ele. Acha que a felicidade vai ter isso. Vou ficar solteirão agora. Eu vou comprar uma Harley Davidson, vou lá para Bahia de motoca. Lá no trevinho de Birigui, capota e racha o coco na parede. E fica lá, bem, vem me lavar. Metade do corpo paralisou, bem. Aí ela lava, pode lavar, lava com palha de aço, tá bem. Tá? Passa talquim nele, soda cáustica. Tá queimando? Tá queimando! Porque acha que vai ser feliz. Não vai ser feliz, meu filho. Quando você pensar em trair sua mulher, pensa em Salomão. 1000 não deu conta do homem. 1000, estou falando de 1000, meu amigo. Não é mentira não, é Bíblia. Quando você pensar em riquezas, pensa que no reino de Salomão a prata era jogada fora. Está escrito, pode ler, que a prata não servia para nada. De tanto ouro como tinha. Quando você pensar em posses, Salomão tinha mais dinheiro do que podia gastar. Quando você pensar em nome, título, patente, ele era descendente de Davi, rei de Israel. Aí ele vai escrever: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A verdadeira felicidade está no Evangelho de Cristo. Eu vou te provar por que ela está no Evangelho com esse texto. Eu espero que esse texto arremate a mensagem e você entenda. Jesus para no monte e fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, finalmente, achareis descanso para as vossas almas. Acharei plenitude, achareis paz, acharei felicidade. Não importa o que você andou fazendo, não importa o que você fez, não importa quem você é, se você é um crápula, um tirano, se você bebeu iniquidade, se você está incrédulo e confuso, pensando em abandonar tudo, se você perdeu a noção do dia e da noite, do frio e do calor, do certo e do errado, se você está desnorteado, depressivo, triste, não importa. Meu irmão, ele está aqui dizendo: vinde, vinde. Isaías 51 diz: vinde como está. Vem igual aquele leproso, vem igual aquela prostituta, vem igual o coxo de Betesda, o centurião de Cafarnaum, vem para os braços de Jesus. Não é o pastor Paulo que está aqui não é a Igreja Aliança do Calvário não é um homem grosso e truculento não, é Jesus, é Jesus, é Jesus que diz: quem vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está exausto, confuso, prestes a fazer uma besteira? Vinde a mim. Eu vou fazer um desafio a você. Você vai dizer para Deus assim: se o que esse homem pregou é verdade, se existe essa alegria mesmo, essa satisfação, que não existe em outro lugar do universo, só em Ti, eu quero recebê-la hoje.
quero ela, eu preciso dela, eu preciso dela, eu preciso dela. Oh meu Deus, nós precisamos. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e se ajoelhar aqui. Eu vou orar por você. Pode vir aqui sem vergonha, sem medo. Sem medo, sem vergonha.